Bom dia a todos, bom dia aos queridos e amados irmãos que estão aí nos assistindo pelo Brasil aí, né? Estamos aqui de manhã nesse dia tão abençoado e agora de manhã está chovendo aqui em Belo Horizonte, está caindo água e tá uma bênção, viu? Tá uma bênção de Deus aqui em Belo Horizonte. Mas tá bom demais. O tempo tá tão fresquinho que eu falei, vou lá fazer uma live. Você que está aí ligadinho aí. Se tá chovendo aí em São Paulo também, Bahia, Salvador, Campo Grande, Goiânia, Portugal, Bélgica, nesses países onde nós temos audiência, né? Quem sabe agora tem alguém aí que estão nos assistindo aí. Aqueles que amam a palavra de Deus, que prezam pela palavra do Senhor, com certeza eles vão dar uma passadinha aqui na live para nos cumprimentar, para nos dar o bom dia, né? E eu creio que vão pelo menos entrar aqui na live para dar um bom dia e para nos cumprimentar aqui, comentando. E eu creio que vocês vão marcar presença nesta live de pregação e de louvor a Deus. E o tema da mensagem é esta aí que você está vendo. O que Jesus espera de mim? Amém? O que Jesus espera de você? O que Jesus espera de nós? O que Jesus espera da igreja? Não é verdade? É interessante, você já pensou para pensar nessa frase? O que você tem feito para o reino de Deus, né, Sandra Mara? Glória a Deus. Então, você já pensou que Deus, Ele tem interesse em saber o que você espera dele e o que ele espera de mim, né? Que Deus tem interesse em saber o que você espera dele e o que ele espera de mim. Então o tema da mensagem nesta manhã é sobre isso. Porque nós esperamos muita coisa de Deus. Nós esperamos tanta coisa de Deus que a irmã Cássia já está aí entrando no ar pedindo para a gente ler uma palavra de Deus para ela. Então nós esperamos muita coisa de Deus. E uma das coisas que nós esperamos de Deus é que Ele fale com a gente. Né? E eu vou ler para a irmã. Eu vou ler. Olha aí. Olha para você ver como que Deus fala, né? A irmã Cássia já entrou no ar pedindo uma palavra, né? Glória a Deus. Lá em Provérbios, irmã Cássia, lá em Provérbios, o Senhor está falando com você nesta manhã. E a palavra que o Senhor fala com você nesta manhã está em Provérbios, capítulo 24. Amém? Capítulo 24, versículo 25. Mas os que o repreenderem se acharão bem, e sobre eles virão grandes bênçãos. Como beijo nos lábios é a resposta com palavras retas.
Cuida dos seus negócios. Cuida dos seus negócios lá fora. Apronta a sua lavoura no campo. E depois edifica a tua casa. Olha para você ver a palavra que Deus está dando, Cássia Vieira Cassinha, Maria Lúcia da Costa. Mas esta palavra é para Cássia. Cássia, primeiro Deus está falando que virá bênção sobre a sua vida. E segundo, Ele está dizendo para você ter sempre palavras retas em seus lábios. E terceiro, Ele está dizendo, cuida dos seus próprios negócios. Não se meta na vida alheia. Deixa o negócio dos outros com eles, mas cuida dos seus negócios. Olha, glória a Deus, entendeu, Tirley? Olha só, gente, cuida dos teus negócios lá fora. Olha bem, cuida dos seus negócios lá fora. Se você tem algum problema para resolver lá fora, Deus está falando, pode ir. Eu estou nesse negócio. Eu estou nesse projeto que você está fazendo. Então Deus está falando isso. E depois Ele fala com a Cássia. Gente, apronta a lavoura no campo. Ele está dizendo, trabalhe. O campo aqui é sua casa. Lá fora é os seus negócios que você tem lá no mundo. Pode ser na empresa. Pode ser um problema na justiça. O negócio que você está querendo abrir, ter uma renda própria. Amém? E Deus está falando com você, cuida dos negócios lá fora e apronta a lavoura no campo, apronta a sua casa. Porque dias melhores virão. E depois edifica a tua casa. Ele está falando aqui que para você edificar a tua casa, você precisa cuidar dos seus negócios, pagar suas dívidas, pagar suas contas, resolver os seus problemas, não ficar devendo alheios, não pegar empréstimo em banco. Pegar empréstimo em banco é uma das coisas mais frias que você faz na sua vida. É você estar chutando a bola fora do gol. É você estar jogando o pênalti fora. Então é isso que Deus está falando aqui. Cuida dos teus negócios lá fora. Fuja dos juros abusivos, fuja de grandes prestações, fuja de prestações longas, 70 anos, 70 meses para pagar. Evite fazer empréstimo, fuja de agiotas, cuida dos teus negócios lá fora. Apronta a lavoura do campo. Você só vai conseguir aprontar a lavoura sua no campo se você conseguir fazer o que Deus está te pedindo para você fazer. E só aí, quando você cuidar dos teus negócios lá fora, foi você que pediu a palavra. Eu não sei se está falando aquilo que você queria ouvir. Entendeu, Cássia? Porque você pediu a palavra. Lu Alves, boa tarde. Em Portugal já é tarde, né? E depois ele termina falando. E depois você vai edificar a tua casa. A mensagem não é essa. A mensagem não é essa. Essa é a palavra que Deus deu para Cássia. Eu não escolhi nada da Bíblia. Eu abri a Bíblia e estava aqui. Gente, se você quer falar, Deus vai falar. A minha irmã que está pedindo para ela também, né? Então, qual é o nome da tua irmã? Você pode me dar o nome dela? Irmã Lula em Portugal, na aldeia. O nome da tua aldeia, irmã Lula. Gente, Deus está abençoando. Eu nem compartilhei ainda e já tem 54 compartilhamentos. Que benção, hein?
Irene Piccoli, lá do Rio Grande do Sul. Tá chovendo aí, irmã Irene? Amém. Amém. Irmã Cida. Olha só, irmã Cida, né? Porque tem uma irmã aqui em cima, aqui, ela tá falando, olha, pastor, que palavra linda que Deus espera de mim. Ela me tocou muito. Estou chorando de amor por Deus, misericórdia, sede e fome do seu amor. Olha o que a Shirley está falando aqui. Bênção de Deus, né? Amém. Vocês vão comentando, vocês vão compartilhando e nós vamos levar esta palavra para mais distante, para mais longe. Amém. Vamos abrir a Bíblia para a nossa querida irmã Cida. Eita glória, hein? Olha só, gente. Meu Deus. Aqui está falando em Provérbios, capítulo 23. Provérbios 23. Em Provérbios, Deus fala com a gente, né, amados? Deus sempre fala com a gente em Provérbios. E em Provérbios, diz assim no versículo 4. Não fadigues para você ser rica. Não fadigue para isso. Não apliques nisso o seu coração e a tua inteligência. Deus está falando aqui, riqueza não é tudo. Não fique fadigado para você ficar trabalhando horas e horas e horas e horas pensando, eu vou ficar rica amanhã. Nós não conhecemos o dia de amanhã. É por isso que Deus está falando aqui para você, Cida, que não adianta você tentar ser rica. Porque você não sabe se você vai desfrutar dessa riqueza amanhã. Deus está falando para você, Cida, hoje, nesta manhã, viva o hoje, como se você estivesse vivendo o amanhã. Aleluia. Porque se você conseguir viver bem hoje, você vai ter vitória amanhã, e depois da manhã, e mais na frente. O seu futuro será de prosperidade. Mas tudo depende do hoje. Do hoje. Você entendeu? E ele vai falando mais um pouco com você, Cida. Eu só vou compartilhar com mais alguns irmãos aqui e você vai aguardando um pouquinho. Amém? E nós vamos continuando aqui. Deixa eu compartilhar agora nos grupos, porque temos irmãos que compartilham 54 vezes, né? Muito obrigado quem compartilhou para nós. Agora vai aumentar um pouco aí, observe para vocês verem, que vai chegar a 100, porque agora é eu que estou compartilhando, tá? Agradecer a vocês que compartilharam. Às vezes isso não leva a live para mais longe, as pessoas em grupo, eles não gostam de ver nada. Mas é bom compartilhar. Quando chegar a 107 já, tá vendo? Olha aí. Compartilhamento tá bombando, hein? Que bênção de Deus, hein? Então, quanto mais você compartilha, mais pessoas vão ver a palavra de Deus. Pronto. Vamos continuar. 135 compartilhamento, olha aí. Agora eu vou deixar para os irmãos fazer com que esse compartilhamento chegue a 150, tá bom? Glória a Deus. Amém? Deixa eu ler aqui os comentários. Tem 4 comentários aqui. A Lu está dando glória a Deus. A Lu também está falando que sempre ela compartilha. Aleluia. Então vamos lá, gente. E Deus continua falando com a Cida, né? É Cida, né? E Deus continua falando com ela. Não aplique nisso a tua inteligência. Você é mais do que isso. Quem tem Deus, quem tem Jesus, não precisa ficar correndo atrás de prosperidade, correndo atrás de riqueza, porque Deus manda para eles. A Bíblia fala que enquanto nós estamos dormindo, tem um Deus que trabalha por nós, não é, Maria Lúcia? É isso, é a Bíblia que diz isso, não é eu.
A Bíblia fala que enquanto nós estamos dormindo, né, Irene Picoli, Deus está preparando o nosso pão diário no outro dia. É interessante, Deus está sempre trabalhando e procurando encontrar uma forma de te alimentar, de cuidar de você, de te sustentar e de te vestir e de te dar saúde. Porventura ficarás os olhos naquilo que não é nada? Ele está falando aqui que a riqueza não é nada. Existem pessoas dentro da igreja que chegam na igreja pensando, eu vou ser rico agora. Agora eu vou ter de tudo. Agora eu vou fazer uma campanha aqui sobre semente, sobre sementeira, eu vou ser dizimista fiel, eu vou ofertar adoidado. Eu vou ajudar a obra, eu vou contribuir, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, eu vou usar todos os elementos, toda a estrutura que eu tenho para que eu possa prosperar, para que eu possa ganhar dinheiro, dando para Deus. E às vezes não funciona, porque Deus não é uma troca de moeda, Deus não faz negócio com o homem desta forma. Deus trabalha com uma palavra chamada fidelidade. Se você tem fidelidade a Deus, tudo vai dar certo, tudo vai funcionar. Amém? Isto chama-se fidelidade. Então, é por isso que ele está falando aqui, por que você vai colocar os seus olhos naquilo que não é nada? Pois certamente a riqueza fará para si asas como a águia, que voa pelos céus. Ele fala que a riqueza é como águia. A riqueza é como águia que voa pelos céus. É verdade. Houve um temporal aqui em Minas Gerais, foi antes de ontem, a cidade de Ouro Preto ficou debaixo de água. Centenas de casas caíram, telhados caíram, mansões foram destruídas pela correnteza das águas. Aquilo que a pessoa construiu durante anos, décadas, foram destruídos em questão de minutos. É por isso que Deus está falando aqui que você não pode fitar os seus olhos naquilo que não é nada. Aos olhos de Deus, riqueza não é nada. Você sabe que Alexandre o Grande, aquele grande general assírio, quando ele morreu, antes dele morrer, ele disse que ele queria que alguém tivesse carregando toda a fortuna dele em ouro, prata, bronze, que ele adquiriu durante o tempo dele de guerra. Ele era um grande general. E ele pediu que um médico acompanhasse o seu funeral. E quando Alexandre o Grande acabou morrendo de uma doença, e muitos dizem que ele morreu de sífilis, uma doença venérea, e Alexandre o Grande foi colocado dentro do caixão. E só que as mãos de Alexandre o Grande ficou do lado de fora do caixão. E uma pessoa vinha com o baú cheio de ouro, de prata, das conquistas que Alexandre o Grande conquistou durante anos e anos de guerra, despojos do inimigo. E durante o caminho que aquele caixão era carregado para chegar até o cemitério onde Alexandre o Grande seria sepultado, eles foram distribuindo a herança dele, o ouro, a prata, tudo que ele tinha juntado, sua riqueza, foi jogada pelo caminho. Era esparramado pela estrada. O ouro, a prata, o bronze, tudo que ele tinha conquistado, alguém estava jogando pelo caminho, atrás do seu caixão. E um médico vinha acompanhando aquele ato fúnebre, querendo dizer que com todo o dinheiro que o homem tem, que com toda a herança que o homem tem, ele não leva nada deste mundo. Tudo fica por aí mesmo. É por isso que o grande sábio Salomão fala que a riqueza é como ave que está voando no espaço, é como asas. Ela voa, some, desaparece. E continuando aqui a palavra, a ciência, com todo o poder que ela tem, ela não pode livrar o homem da morte. A ciência, a única coisa que ela pode conseguir é prolongar a nossa vida um pouquinho a mais. Mas ela jamais vai conseguir
fazer com que a gente fique livre da pobreza e da morte. E sendo ele enterrado com a mão de fora do caixão, querendo dizer que vazio ele chegou ao mundo e vazio ele estava retornando para a sepultura. Pega essa dica aí, todos vocês que estão me assistindo, tá bom? E não chega na igreja pensando que você vai ficar rico, porque a Bíblia, ela não oferece isso. A Bíblia é um livro de vida eterna. O que vier após a vida eterna, que Deus promete a nós, é garantido a vida eterna. E ele fala que o restante das coisas que chega até nós é garantido pela nossa fidelidade, não é, Gildete? Fidelidade. Ele fala, busque primeiro o reino de Deus e as outras coisas vos serão acrescentadas. Isto vem através da busca. Você não vem para a igreja para buscar riquezas, fortuna, prosperidade, como muita gente prega por aí. Você vai para a igreja para buscar o reino. Para buscar o reino. Para buscar o reino. Então, nós estamos completamente equivocados quando nós achamos que a casa de Deus é para arrecadar dinheiro. A casa de Deus não é um banco. A casa de Deus não é um banco da moeda, não é a casa da moeda do governo federal. A igreja não é uma casa de câmbio, de euro, de dólar, de real, não. A igreja é onde você batalha para a tua vida eterna se concluir lá na frente. Porque você estando dentro de uma igreja, filiada a uma religião, membrado a um hall de membro, não garante que você é salvo. Não existe esse negócio de salvo uma vez, salvo para sempre. Não. Se você estiver em Cristo, quando Ele vier, você estará salvo. Mas se você não estiver em Cristo, você não estará salvo. Entendam isso, gente. Então não faça da sua igreja como se fosse o portal do céu. Ela não é o portal do céu. A sua igreja é um lugar onde muitos chamam ele de quartel. A igreja não é um quartel, né? A Bíblia diz que o templo é apenas o lugar onde nós nos reunimos para que a gente possa ter comunhão uns com os outros. Mas ali é o lugar onde você recebe o preparo, o aprendizado, para que você possa possuir a vida eterna, conquistar a vida eterna. Jesus falou que o reino de Deus é conquistado à força. À força. O que Jesus espera de mim? Esse é o tema da mensagem. O que Ele espera de mim? O que Ele espera do irmão, o que Ele espera da irmã? Esse é um tema. É um tema que nós temos que perguntar a nós mesmos. O que Deus está esperando de nós? Gente, nós temos que parar com isso. De dizer que Jesus ele é apenas aquele que sabe dar coisas para o crente. Ele sabe tirar também. Nós estamos tão acostumados a pedir e nos tornamos como mendigos espirituais. Você já pensou que está na hora da gente agradecer a Deus um pouco? Está na hora de você dizer a Deus, Senhor, gratidão. Por que você não escreve aqui a palavra gratidão? Diga a Deus, eu tenho gratidão. Tem um ditado aí no mundo, amados, que diz que a expressão que mais fala aí no mundo aí fora é que a primeira impressão é a que fica. Qual é a impressão que Jesus tem de nós? Né? O que Jesus espera de mim?
Também diz aí no mundo aí fora que dificilmente se tem uma segunda chance de apagar uma primeira impressão, né? Qual é a impressão que Deus tem de você, que o Espírito Santo tem de você, que Deus tem de você? Qual é? Porque a primeira impressão é a que fica. Quando a gente lê o livro de Mateus, no capítulo 5, no capítulo 7, você vai ver Jesus pregando uma mensagem que é conhecida como Sermão do Monte, ou Sermão da Montanha, né? Olha a Lu dando gratidão a Deus aí, ó. Ela está agradecendo a Deus por tudo, pela vida, pela família, pelos parentes, pelos amigos, pela vida. A Gildete também, ó, eu só tenho que agradecer. Então, no Sermão da Montanha, que é conhecido assim porque foi proferido em um monte, nas proximidades do Monte das Oliveiras, ali que foi proclamado esse grande sermão. E esse sermão de Jesus no Monte das Oliveiras não foi pregado somente em um dia, não. Foi vários dias de pregação. Porque Jesus estava ensinando você a ser um crente melhor. Jesus estava falando que você tem que ser manso. Jesus estava falando que você tem que ser um crente de misericórdia. Jesus estava falando que você tem que ser um crente de justiça. Ele estava falando que você que deve ser um crente que tenha sede de justiça. Ele estava falando também que você tem que ser um crente que chora. Porque a única maneira de você ser consolado pelo Espírito Santo é ser um crente choroso. Eu não digo ser um crente resmungão, ser um crente que reclama de tudo, mas que você venha a Deus com lágrima nos olhos e você será consolado. Aleluia! Lucas 6 diz que é o sermão da planície. Falo isto baseado no que diz de Lucas 6:17. Mas em Mateus fala que ele vai por alto do monte. E Lucas diz que ele desce do monte. E descendo ele, parou no lugar plano e também um grande número de discípulos. Porque a Bíblia fala grande número de discípulos. Discípulos é aluno. Eles estavam aprendendo com Jesus. Tinha um grupo seleto de alunos, talvez 70, e grande multidão do povo de toda a Judéia estava ao lado de Jesus. Mas o que nos chama mais atenção aqui é que tanto o sermão de Mateus 5 ao 7, como o sermão de Lucas 6, é que eles foram os primeiros sermões que Jesus pregou. Olha, o primeiro sermão que Jesus pregou, irmã Cida, obrigado, minha querida. Foi Deus que falou com você. O primeiro sermão que Jesus pregou, ele fala sobre misericórdia. Ele fala sobre compaixão. Ele fala sobre misericórdia. Ele fala sobre chorar. Ele fala sobre ser consolados. Ele fala sobre ser perdoados. Ele fala sobre mansidão. Ele fala sobre sede de justiça. Ele fala sobre generosidade. Ó, gente, ele fala sobre essas características que deveriam nós termos, que aqueles que querem segui-lo devam ter. Características. Você tem essas características? Qual dessas características você tem? Você é humilde? Você é mansa? Você é bondosa? Você é amorosa? Você é generosa? Vamos, gente, eu estou falando da palavra que Jesus pregou. O que Jesus espera de nós? O que Ele espera de nós? Gente, eu estava pregando numa igreja agora,
Não houve generosidade das pessoas cumprimentando a gente, abraçando, paz do Senhor. Dentro da igreja, você está dentro da igreja, as pessoas passam do seu lado e te ignoram. Você é o pregador da noite. Você é o convidado de honra da direção daquela igreja. E você chega na igreja com sua família, ninguém chega para te dar a paz do Senhor. Você é como se fosse um estranho dentro da igreja onde você é convidado a ir. Como que pode um negócio desse, gente? Então Jesus está falando aqui neste sermão da montanha isto. Bem-aventurados são vocês quando eles odiarem vocês, invejarem vocês, perseguirem vocês. Jesus era um cara muito preocupado. Jesus ele era tão preocupado que ele estava preocupado com a sua segurança. Jesus era um cara preocupado com a sua saúde. Jesus era um homem preocupado com a sua paz. Jesus era preocupado com a sua família. Com a sua família. Ele era tão preocupado com a família da gente que ele morava numa casa de um jovem chamado Lázaro, que tinha duas irmãs chamadas Marta e Maria, e os pais deles tinham morrido. Carme Rodrigues, seja bem-vindo. E Jesus morava naquela casa. Naquela casa não tinha a presença de um pai, não tinha a presença de uma mãe. Eram 3 irmãos que moravam juntos. E uma das coisas mais difíceis que tem hoje nas famílias é as famílias se darem bem. É irmão brigando com o irmão toda hora. A irmã que briga com o irmão, Ângela Maria. O irmão que briga com a irmã. É o pai que briga com a mãe que briga com o pai. É uma bagunça. A família não se entende. E todos nesta família pregam o evangelho. Fazem parte de uma igreja. São membros de uma religião assídua. Quase sempre estão na igreja toda semana. E até participam da Santa Ceia, mas em casa estão se devorando uns aos outros. Vocês concordam comigo? Jesus preocupava tanto com a família que ele foi visitar mais de 4 casas para ver como que essas casas viviam, como que as pessoas ali dentro tinham comunhão uma com as outras. O interessante é que na casa de Marta, de Lázaro e Maria, Jesus viu uma unidade tremenda entre os 3. Marta ajudava Maria, Maria ajudava Lázaro, Lázaro compreendia e ajudava Marta e Maria. Eles tinham unidade. Era uma família que tinha comunhão. Com a morte do pai, Lázaro ficou sendo o chefe da casa, e com a morte da mãe, Marta ficou cuidando da casa. E Maria ficou naquela que administrava os bens da família. Maria administrava os bens da família, Marta administrava o cuidado da casa, a limpeza, a comida. Oh, gente, o Espírito Santo está me dando uma palavra aqui para vocês hoje. E Lázaro era aquele que cuidava da área financeira, da manutenção da casa. E quando ele recebe a visita de Jesus ali, Lázaro fala, opa, agora eu estou despreocupado, porque eu tenho o provedor dentro da minha casa. Gente, Deus acabou de entrar ali dentro da casa de Lázaro, de Betânia. Quando Jesus chegou, Lázaro falou, o meu problema agora está resolvido. O homem que multiplica pães e peixes está dentro da minha casa. Aquele que cura o leproso está dentro da minha casa. Que honra você receber Jesus aí, hein? Meu Deus, a preocupação que Jesus tinha nas primeiras palavras que ele pregou. Ele falou, uma casa não pode estar dividida.
Não pode haver divisão em uma casa. Quem sabe você está me ouvindo agora nesta manhã esparramada pelo Brasil aí? Eu não sei. Mas você tem brigado todo dia com a sua mãe. Você tem brigado com seu irmão. Vocês não têm se dado bem. Ofensas, palavrões, brigas, falta de compreensão. Ora, como eu já disse, a primeira impressão é a que fica. Quando Jesus chega na casa de Marta, de Maria e de Lázaro, ele vê a primeira impressão. Entendeu, Luovos? Mas tem casas que Jesus chega, é uma maior bagunça. É uma maior bagunça, Ednete Bezerra. A primeira impressão é que fica. Quando Jesus chega na casa de Marta, Maria e Lázaro, ele fala assim, nossa, que família abençoada. Porque se aquela casa fosse dividida, se aquela casa tivesse briga, se aquela casa tivesse palavrão, se aquela casa não tivesse paz, se aquela casa não tivesse segurança, se aquela casa não tivesse generosidade, se aquela casa não tivesse bondade, se aquela casa não tivesse amor, Jesus teria saído dali e ido embora. Ido embora. Então, Jesus aqui, ele está tentando dizer para nós que a primeira impressão é a que fica. Então, no primeiro sermão que Jesus está dizendo, ele vai definir. É uma definição. É o marco zero. É o início. É o ponto de partida. Então, quando Jesus entrou na sua vida, é o marco zero. É o início de tudo. É aí que você começou a viver. É aí que a tua vida começou a ter mudança. É o ponto de partida. E agora, o que Deus espera de você? O que Deus espera de mim? O que Deus espera de nós? Vamos! Você está no ponto de partida agora. A vida que você viveu daí para trás, ficou para trás. Já foi coberto e perdoado pelo sangue de Cristo derramado na cruz do Calvário. Agora, você começa uma nova caminhada em Cristo Jesus. Amém? Então a Bíblia fala que Jesus acabou de chamar os primeiros. Ele vai dar a eles as primeiras palavras, as primeiras instruções. Que coisa linda. Eles não vão ouvir falar de leis. Esses primeiros que Jesus começa a ensinar ali no monte, ou na planície de Lucas, eles não vão aprender sobre Moisés, sobre Abraão, Isaac e Jacó. Eles não vão aprender sobre o Torá, sobre a lei. Não. Eles agora vão aprender um novo ensino. Eles vão aprender agora que não precisa mais matar animais, que não precisa mais sacrificar cordeiros, que não precisa mais pagar o preço, que não precisa mais fazer longas caminhadas em montes, que não precisa mais jejuar longos e longos dias. Eles vão aprender essas coisas, que tudo isso era prática judaica. Eu não estou dizendo aqui que você não deva jejuar, não, de forma nenhuma, eu também faço jejum. Eu não vou dizer aqui que você tem que parar de ir no monte, se você ama ir em monte, porque eu também, de vez em quando, eu vou no monte. Eu não vou dizer aqui que você tem que parar de jejuar, não, nem de ir em monte, não, nem de fazer vigília, não. Não é isso que eu estou falando. Eu estou dizendo que quando Jesus teve os seus primeiros discípulos, ele começou a ensinar a eles que tudo que era da prática judaica, vocês têm que deixar fora. O que Jesus espera de mim? Então Jesus ele começa dizendo a eles, no seu primeiro sermão,
Ele fala das bem-aventuranças agora. Ele fala para a prostituta: você agora pode ser perdoada, você agora pode ser livre. Ele fala dos ais, depois ele fala do nós. Ele fala depois do nosso relacionamento com o próximo. Ele fala fala sobre não julgar o próximo. Mas isso tem mais dentro da igreja. O julgamento alheio. A gente acha que a gente é dono da vida dos outros. Nós achamos que porque nós temos uma santidade maior, essa não é a palavra correta que eu queria falar, mas nós achamos que nós somos melhores do que todos. Nós achamos porque oramos melhor, falamos melhor, achamos que servimos melhor e nós ficamos julgando aqueles que não conseguem melhorar. E nós queremos fazer o trabalho de Deus, enquanto que Deus está querendo fazer o trabalho, mas nós não deixamos. E aí nós começamos a ser legalistas. Tem uma foto aqui no Facebook mostrando uma jovem usando uma saia longa, e depois mostra uma outra jovem do lado usando uma calça comprida, e o cara falando aí embaixo: a vestimenta com decência. E ali ele esquece que ele está julgando. Ele está julgando. E ele esquece que lá no passado, os homens também usavam vestidos, usavam saias. Na Grécia, eles usam saia. Na França, muitos usam saia. É a cultura de cada país, é o costume de cada nação. Ele se esquece que lá, a nação de Israel, o povo de lá, daquela região da Palestina, eles usam saias, todos eles. Mulheres, homens, só é definida a diferença pela cor. Mas só que o indivíduo não estuda além da palavra. O que vale para ele é o que está escrito aqui. Claro, aqui é sagrado, o que está escrito aqui está escrito. Mas por trás das palavras que estão escritas aqui, tem uma história, tem um costume, tem uma cultura, tem uma prática. E a pessoa não estuda. A pessoa não estuda e ela vai julgando as pessoas como se ele fosse um santarrão da hora. Na Dinamarca também usa, né, Lu Alves? Usam saias. É a cultura do país. É por isso que Pedro fala sobre roupa decente, vestido decente. Por isso que não existe a palavra calça comprida na Bíblia. E não encontra a palavra calça na Bíblia. Você já achou a palavra calça na Bíblia? Eu não achei. Em nenhum lugar. Calça. A Bíblia fala de vestimentas e fala de vestido, mas a Bíblia não fala de calça. Se vocês acharem um texto que fala de calça, vocês me falam. Então, se nem na Bíblia tem a palavra calça, como é que eu vou julgar uma irmã que usa calça comprida? É impressionante, gente, como que o ser humano, ele é neófilo. Gente, eu tenho uma estante aqui atrás, olha. Tem muitos livros aqui. E a maioria dos livros que eu tenho ali são ganhados, os irmãos que me doam. E eu estou correndo atrás agora do livro A História do Povo Hebreu. A História dos Hebreus. Eu ainda não tenho o livro porque o livro é caro, o livro não é barato. Mas é um livro que mostra a história do povo judeu, do povo hebraico. A cultura, os costumes. Você está entendendo? Aí a pessoa vai e posta aquelas duas fotos no Facebook e ele escreve ali uma frase de legalismo. A Bíblia manda a mulher usar roupa com decência, se vestir com decência, com modéstia e com pudor. Não fala nada de calça comprida. Na maioria das vezes, a calça comprida é muito mais decente do que uma saia, do que um vestido.
O que nós temos que fazer é isso que Jesus está falando aqui. É isso que ele prega aqui. No versículo 37 e 42 do Sermão da Montanha, ele fala sobre não julgar o próximo. E é isto que eu quero ensinar para vocês hoje. E é exatamente neste ponto em algumas verdades. Esse texto do Sermão da Montanha revela o que Jesus realmente espera de nós e de cada um crente que está me assistindo. Que tipo de pessoas devemos ser, gente? Você quer ser um advogado no lugar de Deus? João, irmão Roberto, João, ele fala que nós temos um advogado diante de Deus, então eu não preciso de você para ficar me julgando. Eu não preciso de ninguém na igreja para ser advogado, para julgar a roupa do irmão, para julgar o cabelo do irmão, para julgar a barba do irmão, para julgar que tipo de sapato que a minha esposa deve calçar, que tipo de roupa que a minha esposa deve vestir. Eu não preciso de você, advogado do diabo. Olho grande, trava de olhos. O que nós precisamos é entender que quem faz isso é Deus. Deus é que julga. Os nossos púlpitos hoje nas igrejas estão parecendo um tribunal. Nossos púlpitos hoje estão parecendo um tribunal judiciário. Ontem eu vi um pregador no YouTube, um rapaz aí, eu vou falar somente o sobrenome dele, porque eu não posso falar o primeiro nome. O sobrenome dele é Tavares. Ele chamando as irmãs dentro da igreja, no congresso das irmãs, de prostitutas. Eu não entendo, gente, como que um pregador, ele usa o altar, e ele se volta para o grupo de irmãs que está em cima do púlpito. Havia mais de 8 irmãs atrás dele no púlpito, e ele olha para elas e fala assim: vocês não podem agir e se vestir como prostitutas. Vocês que se vestem indecentemente, vocês são prostitutas. Ele chamou irmãs que estavam dentro do congresso de prostitutas. Mas quando você vê uma legalista vendo uma pregação dela, ele aplaude. Ele fala até em língua. Ele fica falando em mistério. Ele acha que isso é correto. Ele acha que isso é o tipo de pregação que agrada a Deus e não agrada. Porque Deus fala: pô, você está tomando o meu lugar? E ele ainda diz que falou pelo Espírito Santo. E esta é a maior blasfêmia que tem. Você se coloca no lugar de Jesus como advogado e coloca no lugar de Deus como juiz. Sendo que João fala: filhinhos, não pequeis, mas se vocês pecarem, nós temos um advogado diante do Pai. Nós temos um advogado diante do Pai, né, Lu Alves? Que é fiel para nos perdoar de todo o pecado. O sangue de Jesus nos cobre de todo o pecado. Gente, falta de ler Bíblia. E este é o tipo de pregação que muitos acham que esta é a mensagem correta. E isto está levando o rebanho para o precipício. O que Jesus espera de nós? Que tipo de espiritualidade nós devemos ter? Que tipo de crente Jesus espera que nós sejamos? Em Lucas 6, 43 e 49, o que Jesus espera de mim? Esse é o texto básico. A primeira coisa, eu quero que você entenda que Jesus espera de mim que eu aprenda a lidar com a vida. Se você não sabe lidar com a sua vida, como você vai lidar com a vida dos outros? Será que esse Tavares não peca? Porque os moralistas são os que mais pecam. Os legalistas são os que mais pecam.
E já foi provado que os maiores pecados de adultério que têm aparecido no Brasil são de grandes pregadores que eram legalistas. Jesus está esperando que eu aprenda a lidar com a minha própria vida, coisa que muita gente não sabe. Você pode ver que a minha audiência caiu, mas eu não estou preocupado com isso. Tem muito crente que vive segundo eles, preocupado com assuntos espirituais. Deixe esses assuntos espirituais com o Espírito Santo e com Deus. Antes de você aprender a lidar com assuntos espirituais, eu tenho que aprender a lidar com os humanos. Se você não sabe lidar com gente, como que você vai lidar com Deus? Como que você vai lidar com Jesus? Como que você vai lidar com dons espirituais? Como você vai lidar com o Espírito Santo? Você não sabe lidar com os humanos, você chama as irmãs de prostituta. Você chama os irmãos de Balaão, você chama os irmãos de Judas. Como que você vai lidar com as coisas espirituais? Então, se você prestar bem atenção no primeiro sermão de Jesus, você vai ver que no primeiro sermão de Jesus existem poucos assuntos espirituais. Ele fala coisas dirigindo a coisas humanas. Ele fala nada sobre o céu. Ele não fala nada sobre anjos. Se você ler o Sermão da Montanha, no livro de Mateus, capítulo 7, 5 ao 7 de Mateus, e você ler Lucas 6, 17 e 49, Jesus não fala nada de anjos. Ele não prega nada sobre demônios, sobre céu, inferno, querubins, potestades, nada. No sermão da montanha e do monte, da planície, Jesus fala de coisa desta vida. Ele fala de gente. Ele fala de lidarmos com a espiritualidade lá de cima. Antes de você lidar com a espiritualidade lá de cima, seria bom que nós aprendêssemos a lidar com a espiritualidade ligada à vida aqui embaixo. E esses pregadores que existem hoje aí, eles não sabem lidar com as coisas daqui de baixo. Não sabem. Até para dar revelações. Eles dão umas revelações aí da velha que ninguém entenda. Ao mesmo tempo que estão dando uma revelação de bênção, estão jogando uma revelação de maldade, de maldição. Porque eles não sabem lidar com as coisas aqui de baixo. Tem que aprender primeiro a lidar com as coisas aqui de baixo, para depois aprender a lidar com as coisas lá de cima. Grave isso na sua mente. Grave aí. A espiritualidade desconectada da vida não passa de mera coreografia religiosa. O que estamos vendo dentro das igrejas hoje, gente, é coreografia religiosa. É uma coreografia religiosa. Só. Porque a espiritualidade está desconectada da vida. Desconectada da vida humana. O que estamos fazendo hoje é uma coreografia religiosa. Parecemos robôs. Estamos fazendo as coisas para Deus achando que é uma obrigação, e não é. Você faz por obediência, você faz por amor, você sabe porque você é nascido de novo. Agora vamos concordar. Parece que para nós é muito fácil, né, lidar com a espiritualidade alta, lá do espaço, lá do céu, né? Falamos de céu, não entendemos nada do céu. Olha, nós temos que primeiro aprender a lidar com a gente. Quando nós temos uma preocupação demasiada com a espiritualidade lá de cima, nós não temos que encarar a realidade, os dramas, os desafios de viver aqui na Terra.
Tá entendendo? A pessoa, ele fala tanto no céu, parece que ele já foi arrebatado. E ele esquece que aqui embaixo nós estamos vivendo dias que podem nos matar a qualquer hora. Dramas. É um desafio viver aqui, gente. Aqui não é um mar de rosa, não. Aqui não é o céu, não, como eles querem mostrar para nós aí. Você acha um país onde que é preciso fazer um vale gás para o brasileiro comprar gás de cozinha? Eu já estou vendo até pregador pedindo ofertas para comprar gás de cozinha. Eu vi hoje um pregador pedindo na live dele. Tiver algum irmão para bater um pix aí para mim, que eu estou sem gás aqui para poder fazer almoço. Os irmãos podem me ajudar com gás de cozinha nesta manhã? Eu vi ele pedindo. Eu também preciso comprar o gás. Mas eu não vou chegar ao drama de chegar aqui e pedir para os irmãos para fazer um pix aí para mim de R$110 para me comprar meu gás. Porque eu sei que o irmão também deve estar sem gás de cozinha em casa. Convenhamos. É um drama. Então, se esse pregador não sabe viver os dramas aqui na terra, lidar com os dramas da vida dele, como é que ele vai viver os dramas? Viver o espiritual. É igual a Lúcia está falando aqui, a coisa mais difícil da vida é lidar com a gente mesmo. Um do maior erro da nossa geração está sendo confundir emoção, frenesi, com espiritualidade. Você já observou que tem crente que vem ao culto na igreja e levanta as mãos? Ele grita, ele fala alto, sapateia, planta bananeira, faz até aviãozinho dentro da igreja, né? No meio da igreja. Mas quando ele chega em casa, ele vira um demônio. Isso acontece com homens, com mulheres e com jovens. Se for um jovem, ele não obedece mais o pai, não obedece mais a mãe. Às vezes ele é um péssimo aluno na escola, fica o dia inteirinho no Facebook conversando e vendo o que não presta, bobagem na internet, e às vezes é respondão. Na igreja vê anjo, fala línguas estranhas, planta bananeira em casa e diz pro pai: vai te catar, velho. Isso é problema meu. Quem manda em mim sou eu, já sou adulto. Ainda chama a gente de velho atrasado. Não é verdade? Agora, se for um homem adulto, na igreja é obreiro, prega a palavra, profetiza, revela, mas em casa é um péssimo marido. Maltrata a esposa, chama ela de troço, de peso. E às vezes espanca os filhos que são ainda menores e fala palavrão o dia inteirinho. Eu não entendo. Agora, se for uma mulher, na igreja profetiza, ora no círculo de oração, tem visões, revelações, mas em casa é fofoqueira, fala da vida de todo mundo. É noveleira também, ama as novelas da Globo. Gente, e quando você vê, na maioria das vezes, é uma mulher relaxada com as coisas da casa. O que Jesus espera de mim, gente? Esse é o tema da mensagem hoje de manhã. O que Ele espera de nós? O que Ele espera de mim e de você? Uma vida cheia de coisas espirituais, mas não é só coisas espirituais, só para ver anjos, profetizar, revelar, falar em línguas estranhas.
Jesus espera de nós uma vida espiritual para lidar não só com coisas lá de cima, mas principalmente com as coisas aqui de baixo. Aqui de baixo. Ó, gente. A gente tem que ser espirituais. Ontem, quase que caiu a barreta em cima do meu pé. Eu poderia ter falado palavrão, eu não falei. Falei, Deus, obrigado pelo livramento. Quantas vezes o irmão está batendo o prego na tábua e ele erra o prego e bate no dedo. Pá! E ele solta um palavrão. Lidar com as coisas daqui também. Nós temos que saber lidar. A Bíblia fala que nós temos que ser árvores bonitas, espirituais, ter visões e revelações de Deus, profetizar, falar em línguas, mas de nada adianta viver uma vida espiritual que não me ensina a lidar com as coisas da vida. Não me ensina a lidar com as coisas da vida. Jesus está dizendo, você tem que aprender a lidar com o fruto. Você tem que aprender a lidar com o fruto. A árvore dá fruto. O fruto é a nossa vida. Qual fruto que está saindo da sua vida, meu irmão, minha irmã? Você que está me assistindo a live. Vocês do YouTube. Nos relacionamentos da sua casa. Nos negócios. Sua ética. É fácil querer estar no degrau de cima. É fácil. Estar lá no degrau da espiritualidade, lá em cima. Pois aí não sou confrontado no prático. Esse Tavares que estava chamando as irmãs de prostitutas quando se vestiam indecentemente, ele sabe que ele não pode ser confrontado na prática porque ele se sente no outro degrau da espiritualidade. Mas para ser confrontado, você tem que descer lá no degrau, lá de baixo. Então, em segundo lugar, Jesus espera de mim que o meu caráter seja transformado. Caráter quer dizer comportamentos. Comportamentos são conteúdos de caráter. Jesus Cristo falou, não se colhe figo de espinheiros, nem dos abrolhos se vidimam uvas. É que ele ensinando com o Sermão do Monte. Porque não há boa árvore que dê mau fruto, e nem má árvore que dê bom fruto. Aqui Jesus está confrontando o nosso caráter. É pelo fruto que se conhece a árvore. Você jamais vai encontrar goiaba em pé de manga, e nem limão em mangueira, e nem mangueira em goiaba. Tem muita gente medindo a espiritualidade de uma pessoa pelos dons que a pessoa tem. Nossa, aquele irmão fala em línguas estranhas, aquele irmão revela, aquele irmão prega, aquele irmão louva, aquele irmão é um crente, cheio da graça. Você não pode medir uma pessoa pelos dons que ela tem. Isso é um erro da gente. Agora entenda bem, os dons podem até ser imitados, mas os frutos são impossíveis de imitar, Maria Lúcia da Costa. Ninguém consegue imitar fruto de outros, mas os dons sim. Alguém pode agora fingir que está falando em línguas estranhas. Alguém pode profetizar de mentira, revelar de mentira, ver anjos de mentira. Agora ninguém vai conseguir por muito tempo produzir os frutos do espírito de mentira. Não produz. Por isso é que nós conhecemos a árvore pelos frutos que ela produz. Quem é de Deus tem o Espírito de Deus e produz fruto do Espírito Santo.
Glória a Deus. Aleluia. Quando você encontra um crente que não xinga, que não fala palavrão, quando você vê um crente que se veste com dignidade, com respeito, um crente que é humilde, um crente que fala as palavras que vêm de Deus, um crente que não julgam as pessoas pela aparência, logo você classifica esse crente como uma pessoa temente a Deus, que serve ao Senhor. Um homem ou então mulher de Deus, não é verdade? Agora, quando você encontra um crente que fala mal dos outros, um crente arrogante, um crente que não se importa com os outros, xinga, fala palavrão, ele julga as pessoas com rigor, ele é severo, ele é mau, crente que procura briga, por qualquer coisa, é implicante, está brigando, coisa do tipo. Você logo percebe que este crente não teme a Deus. Ele não tem temor a Deus. E não é o verdadeiro servo de Deus. Você nota. Porque Jesus falou, pelos frutos você os conhecereis. Temos que vigiar, e muito. Vigiar perante aquilo que falamos e aquilo que fazemos. Se você é de Deus, e crê que você seja, você terá que produzir os frutos, os benefícios que Ele nos oferece. Como, por exemplo, Ele fala sobre perdão. Jesus aqui no sermão, Ele fala sobre misericórdia. Como disse Paulo, Ednete, temos que imitar a Deus. É difícil, né? Mas temos que imitar a Deus. Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. A árvore é conhecida pelo fruto. E o caráter que produz o fruto é ela. É o caráter que produz o fruto. Porque o caráter é a raiz da árvore. A raiz é a definição para dizer que a árvore ela é boa. Jesus está falando das coisas que vão dentro do coração do homem, da raiz. Ele quer saber o que gera os maus pensamentos. Sempre vale a pena lembrar que aquela antiga, mas eterna escala. Um pensamento muitas vezes gera uma ação muitas vezes pratica um hábito muitas vezes regera um vício, e um vício vivido por muito tempo vira minha natureza, não é, Maria Lúcia da Costa? Pessoas que lutam com o vício de cigarro, com o vício da maconha, com o vício da cerveja, com o vício da fofoca, com o vício da bebida. Tudo começou com uma ação. E a ação foi praticada, gera um hábito. Um hábito foi repetido várias vezes e virou um vício. E um vício vivido por muito tempo vira uma natureza. O meu caráter é o divisor de água das minhas ações. Jesus quer a transformação de caráter do seu povo. Não é negócio de roupa envolvido, não. Legalismo, nada disso. Transformação de caráter. Algumas perguntas nos ajudam a diagnosticar se minha árvore e espiritualidade está dando frutos de vida. O que é que me empolga? Eu te pergunto. O que eu mais amo? É o que eu mais admiro? Os meus ícones, referências, quem eu quero ser? Com quem eu ando? Quais os meus companheiros com quem eu gosto de estar? O que dizem a meu respeito aqueles que me amam? Quais os meus sentimentos com relação a Deus e ao seu reino de Deus? Como você se comporta quando ninguém está vendo?
Lembre-se, caráter é o que eu faço no escuro. É o que eu faço no escuro. É o meu caráter. Tem muita coisa aqui para falar para os irmãos. À tarde, eu vou continuar a segunda parte desta mensagem, tá bom? Eu espero que você me acompanhe. Agora são exatamente 10 horas e 40 minutos. E logo mais, agora, às 15 horas, eu estarei aqui de volta, trazendo o restante desta mensagem para os amados irmãos. Esta é a primeira parte. Chove muito aqui em Belo Horizonte, por isso eu vou desligar o computador. Meu pai mandava eu acender o cigarro para ele e eu aprendi a fumar. Olha só, tá vendo? Um hábito. O hábito vira vício, o vício vira uma natureza. Deus abençoe os irmãos, todos vocês, em nome de Jesus. Fiquem com Deus. Glória a Deus, aleluia. Você vai conseguir, Maria Lúcia da Costa, eu creio, minha querida, os grilhões serão quebrados.